É um prazer receber na Noame, de forma virtual, o Dr. Lucas Antônio Torres, doutor em Ciências Médicas pela USP, fellowship do Canadá, na Dalhousie University, clínico cirúrgico glaucoma adulto pediátrico pela USP, e hoje ele está em Curitiba, formando um time de gente boa que tem por lá. E é uma honra, Lucas, esse culto do glaucoma é um encontro informal, onde a gente convida um amigo, né? Você é um amigo que a Sociedade Brasileira de Glaucoma me apresentou. Tivemos a honra de participar com você de alguns eventos. E em São Paulo, né? A gente se encontrou, eu fiz esse convite. E você prontamente nos atendeu. E eu sei que você está hoje ocupado, com a voz aí rouca, mas mesmo assim se dispôs a dar sua aula. Então, o Lucas hoje vai falar da avaliação clínica do nervo óptico em glaucoma. Eu pedi para o Alex Caleno entrar na aula, ele já está conectado, o Helman também participar para depois fazerem comentários sobre o que você vai apresentar. E nós temos, o Felipe vai falar sobre as suas falas iniciais. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um encontro do nosso grupo, que é dedicado à disseminação do conhecimento e atualizações sobre o glaucoma. Nós temos aqui alguns patrocinadores que apoiam nosso grupo do glaucoma: Alcon, Essilor, Platinum Pharma, Opta e Rodenstock. E hoje a gente está tendo um prazer de receber um renomado especialista aí na nossa área do glaucoma, o Dr. Lucas Torres, cujo currículo aí é prova viva aí da sua excelência, de seu comprometimento com a oftalmologia. E sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra a você, Lucas, agradecer. E, uma vez mais, sejam todos bem-vindos ao Grupo do Glaucoma. Bom, boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo o Vitor pelo convite gentil, Vitor, de estar aqui com vocês, apesar da distância. Me sinto abraçado por vocês e é um prazer contribuir, né? Espero que a aula seja produtiva para todos nós. Felipe, prazer te conhecer também, e mesmo que distante. E qualquer problema que vocês tenham, por favor, com o áudio durante a apresentação, me avisem, seja pelo sistema ou pela minha voz, que hoje não está nos ajudando, tá? Eu vou seguir com a apresentação. Nós tá bem. estamos que Perfeito. Bom, quando o tema que combinamos aqui em conversar sobre a avaliação clínica do nervo óptico em glaucoma, e um tema bastante relevante para todos nós oftalmologistas, não só os glaucomatólogos, e eu gostaria de começar chamando a atenção de vocês, né, que do ponto de vista de nomenclatura, o que a gente faz no dia a dia é a avaliação do disco óptico, não do nervo óptico. Disco porque esse é o nome que a gente dá à porção mais anterior do nervo e aquela que é visível ao exame clínico, seja a oftalmoscopia, a fundoscopia ou as diversas formas de registro fotográfico. E o primeiro ponto que eu gostaria de lembrar aqui a todos nós, que sem dúvida nenhuma, se a gente busca identificar algo específico, a gente precisa conhecer bem antes, né? Não é diferente quando a gente vai avaliar o disco óptico. É importante que se tenha conhecimento e treinamento para que quando a gente olhe, examine o nervo óptico, a gente saiba onde buscar as informações necessárias. Esse é um estudo muito interessante de 2011, que demonstrou justamente isso. Na parte superior da tela, nós vemos algumas imagens de discos ópticos também presentes do lado de baixo, mas enquanto na parte de cima a gente vê as miradas do olhar
de oftalmologistas subespecialistas em glaucoma. Do lado de baixo, nós vemos as miradas do olhar de oftalmologistas generalistas que estão, na verdade, começando o seu treinamento na residência. Então, vejam como os subespecialistas, já com o conhecimento e a experiência, podem posicionar os seus olhares nas regiões do disco óptico de interesse para glaucoma mesmo, região temporal superior e temporal inferior. Enquanto que os residentes e oftalmologistas gerais parece que não têm informação suficiente para fazer uma boa investigação do disco óptico. E isso é super importante porque precisamos, através da avaliação do disco óptico, que identificar as alterações iniciais do glaucoma, antes que apareçam alterações de glaucoma avançado, como vemos nessa imagem à direita, onde, inclusive, pode-se perceber uma escavação bastante aumentada, um defeito de camada de fibras nervosas na região temporal superior e inferior, e com certeza com comprometimento visual importante. E, bom, para começar, lembrando das nossas técnicas para avaliação, para visualização do disco óptico, não é? Temos as oftalmoscopias direta e indireta, mas a recomendação para que tenhamos um bom balanço de qualidade de magnificação e estereopsia é o exame com a biomicroscopia, seja com a lente de 78 ou 90 dioptrias. Quando falamos de registro do nervo óptico, podemos fazer uma retinografia simples, onde a nossa chance de identificar, inclusive, hemorragias de disco é bastante superior a quando a gente faz o exame fundoscópico ou oftalmoscópico sem registro fotográfico. O Oates demonstrou que 84% dos casos de hemorragia de disco só foram identificados nas fotografias. E, como vocês sabem, hemorragia de disco é fator de risco para conversão de glaucoma e progressão. Com a estereofotografia, nós podemos ir além, né? É um registro que nos permite ter estereopsia, e mesmo essas imagens que eu apresento para vocês, se vocês puderem convergir o olhar, conseguem ter a noção da escavação à margem da rima neural. Vocês vão poder notar um vaso circulinear desnudado na região inferior e na região central superior do disco óptico. Então, uma estereofotografia bem feita permite esse tipo de avaliação e de forma estática, né? Diferente do que a gente faz no consultório, em que a gente depende do posicionamento do olhar e estabilidade do olhar do paciente. Sobre a fotografia ser colorida ou red-free, vejam a importância, nesse caso, de a gente usar a alternativa red-free também. É só através da red-free que a gente consegue identificar aqui, e de forma discreta ainda, um defeito de camada de fibras nervosas temporal inferior, né? E compatível com, na verdade, um defeito campimétrico que ocupa quase todo o hemicampo superior. Sem o red-free, seria mais difícil, com certeza, de identificar esse defeito, esse dano estrutural do disco óptico e da região peripapilar. Bom, uma vez que a gente visualiza com qualidade a imagem do disco óptico, a gente precisa ter método, precisa ter sistema para, de novo, saber o que procurar e poder analisar. Diversos autores sugeriram e desenvolveram sistemas para avaliação do disco óptico com foco na detecção de glaucoma. Armali foi o primeiro a descrever a relação escavação-disco, né, que tem sobrenome de Armali, né, foi ele que desenvolveu. Método que a gente usa no dia a dia, mas tem o seu limite é que avalia só, a gente pode avaliar mais os eixos verticais e horizontais.
Spaeth desenvolveu um método mais completo e mais complexo, que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Outros autores, o professor Remo Suzana, também desenvolveu um método bastante pragmático e que nos ajuda bastante no dia a dia na avaliação do disco óptico. Bom, essa é uma imagem do disco óptico normal e frente a ele, se a gente considerar todos os métodos desenvolvidos até hoje para avaliação do disco, algo que é comum a todos é que precisamos, a gente pode dizer aqui como primeiro passo, definir a margem do disco óptico, né? Para isso, a gente precisa conhecer o conceito do anel de Auschnig, né? Que é o que delimita o disco óptico. Essa é a primeira descrição de Auschnig em 1901, um estudo histológico demonstrando essa área de tecido conectivo avascular que aparece ao exame oftalmoscópico como um anel esbranquiçado e não uniforme. Outros autores progrediram na descrição do anel de Auschnig, e especialmente da sua característica não uniforme, e às vezes ser muito difícil de identificar ele em todo o disco óptico, como é nesse caso que eu trago para vocês, né? É bastante difícil de a gente ter a precisão aqui de saber onde exatamente é a margem do disco. Aqui é a minha estimativa, essa seria a margem do disco óptico, e veja que a primeira relevância disso é que através dessa delimitação a gente tem noção do tamanho do disco óptico, não é? E além disso, né, ou ainda, o tamanho do disco óptico é importante porque discos ópticos grandes, pela própria natureza, vão ter relações escavação-disco bastante amplas, mesmo discos saudáveis. Então, é possível um disco ter uma relação escavação-disco 0,8 por 0,8 e ainda assim não ser glaucomatoso. Ele só precisa ser grande o suficiente, né? Enquanto discos ópticos pequenos podem se apresentar sem escavação, não é? Discos ópticos pequenos, com escavação de 0,3 por 0,3, já podem apresentar glaucoma, inclusive. Então, margem do disco óptico é super importante para avaliar o tamanho do disco. E o próximo passo seria a gente determinar, então, a margem da escavação. Aqui é importante que a gente não considere apenas a coloração da rima neural para determinar a margem da escavação, mas também a deflexão dos vasos. E para se ter uma noção precisa da deflexão, naturalmente a gente precisa de estereopsia. Só com essa imagem que eu coloco aqui para vocês, uma imagem simples, a gente não consegue ter a noção de estereopsia, tá? E, bom, baseado nessas duas referências, a gente tem, então, os limites para avaliação da rima neural, da escavação, dos sinais vasculares, né, do trajeto vascular que nos ajuda a delimitar essas margens, e também a gente vai saber exatamente onde começa a região peripapilar. Digo exatamente, mas mais para frente eu vou demonstrar para vocês isso que eu já citei, do quão difícil é a gente ter uma concordância entre examinadores sobre aonde é a margem externa da rima neural ou do disco óptico e a margem interna. Vejam, 300 oftalmologistas gerais, né, foram convocados para que do lado esquerdo delineassem a margem externa da rima neural ou a margem do disco óptico. Do lado direito, a delineação desses mesmos oftalmologistas, mas aí da margem da escavação, ou a margem interna da rima neural. O resultado é chocante, né? A variabilidade é bastante importante, o que demonstra limitação do próprio método que a gente tem de identificar a margem do disco óptico, né? Vejam que em alguns casos a gente não consegue ver o anel de Auschnig, né? Então isso traz uma dificuldade. Mas isso também traz a mensagem da importância de um treinamento adequado. A gente estima aqui que algumas das marcações feitas podem ter sido feitas por não se ter conhecimento suficiente para fazer esse exercício, não é?
Bom, uma vez delimitado qual é o limite da rima neural, a gente pode partir, então, para análise dela. E queria trazer a questão da coloração, especialmente as polaridades aqui de um nervo bem corado e um nervo hipocorado, ou um nervo pálido, né? Do lado direito, extremo direito, você tem um olho que sofreu uma crise, um glaucoma primário de ângulo fechado agudo, ficando com o nervo bastante pálido, né? Uma coloração bem diferente de um caso com glaucoma primário de ângulo aberto, com pressões não tão altas e com disco óptico normal. Lembrando que o nervo pálido pode acontecer, né? Uma crise de glaucoma agudo, não é? E também, é claro que existe o diagnóstico diferencial de neuropatias não glaucomatosas. E a história clínica é o que vai nos ajudar a entender, frente ao que estamos lidando. Eu disse anteriormente, no primeiro slide, que a área de interesse na avaliação do disco óptico, principalmente em glaucoma inicial, é a região superior e região inferior, principalmente na metade temporal do disco óptico, é aí que deve começar a existir as alterações para o glaucoma. E a explicação mais aceita até hoje, ou um dos motivos, pelo menos para isso, se dá pelo fato de a lâmina cripiforme, por onde as fibras passam, ter espaços maiores e ser mais frágil nessas regiões superior e inferior da metade temporal. Essa é uma imagem histológica de 1960, estudo do Quigley, uma das nossas referências em glaucoma até hoje. E, bom, para avaliação de uma perda de rima neural, né, esse é o sinal que a gente busca no exame do exame clínico do disco óptico, né, esse é o sinal, assim, que de fato vai falar sobre um dano neuronal, né. E existem outros sinais que eu vou mostrar para vocês que eles são menos preditivos, né? Mas diferente da perda de rima neural, que pode acontecer de forma localizada ou mais localizada, como no caso que vocês veem do lado esquerdo, uma perda de rima neural, uma descontinuidade da rima na região temporal inferior, não é? Enquanto que do lado direito da tela vocês veem um disco óptico com um aumento da escavação de forma concêntrica. O glaucoma pode fazer qualquer um desses fenótipos, e dentre outros fenótipos que a gente vê, por exemplo, em discos ópticos altos míopes, tem escavações que são mais profundas, outras mais rasas, então tem uma variabilidade de apresentações. Mas, de novo, a perda de rima basicamente é localizada ou mais difusa. E quando a gente fala de perda de rima localizada, a gente precisa falar do fenômeno ou do processo de Notch, não é? Na imagem, vocês veem um Notch completo, ou seja, é uma perda da rima, todo o espaço, toda a rima que deveria ter no passado, nesse caso, na região temporal inferior. Eu digo deveria ter porque a gente não tem imagem antiga, né, para comprovar, mas a gente chama ainda assim, através de uma imagem só, de uma perda de rima na região temporal inferior em Notch. Diferente desse outro caso em que temos um notching, ou seja, um notch em formação e bastante discreto na região superior do disco óptico. E quando a gente usa uma imagem head-free, a gente pode identificar sinais de Reut ou de defeito de camadas de fibras localizados que fortalecem a nossa impressão desse notching. E trago esse estudo para trazer aqui para vocês, para descrever para vocês sobre concordância na identificação de notch e notching, né? Alguém poderia achar que, por tão proeminente
que podem ser os NOTCH e NOTCH, a concordância entre especialistas de glaucoma seria alta. Isso é verdadeiro quando a gente fala de discos ópticos com NOTCH, não é? Agora, quando o notching é o que está presente, a discordância pode ser bastante substancial, né? O que, mais uma vez, fortalece aqui a necessidade de um treinamento detalhado para identificação desses que são defeitos iniciais, né? São defeitos que o notching pode estar associado à alteração campimétrica inicial, fase que a gente quer identificar o glaucoma, antes que evolua com uma perda campimétrica mais significativa. Agora a gente vai para os sinais um pouco menos preditivos que existe uma perda de rima neural. Um deles é o sistema relacionado à regra Isent, né? Foi descrito que a rima super inferior é mais espessa que a superior, que a nasal e a temporal em olhos normais, e que quando isso não acontece, teria uma chance maior de ser glaucoma. E, entretanto, vejam que a gente incorre aqui numa chance significativa de falsos positivos, e também olhos com glaucoma inicial podem ter a regra Isent preservada, tá? Então, é relevante, né, que a gente conheça essa regra, mas a gente não pode só se apoiar nela. Uma outra, um outro parâmetro que temos como referência em diversos estudos, como referência, inclusive, quando a gente fala na nosso dia a dia, na parte burocrática, para liberar exames de pacientes suspeitos de glaucoma, não é? A relação escavação disco maior do que 0,6, ou quando existe uma simetria de 0,2 entre os dois olhos. Super relevante para a gente suspeitar de glaucoma, mas quando a gente avalia, quando esse estudo avaliou a concordância entre especialistas em glaucoma, né, frente a discos ópticos suspeitos, a concordância é bastante fraca, bastante frágil, né, demonstrando a dificuldade em a gente ter uma impressão homogênea, tanto na relação escavação-disco, a quantificação dela, como para dizer se um disco é glaucomatoso ou não, nessa fase. Agora eu trago aqui para vocês uma imagem do sistema desenvolvido por George Spaeth para avaliação do disco óptico. Eu gosto bastante desse sistema, apesar de complexo e ser muito difícil de usar ele de forma assim a determinar o estadio no dia a dia, né? Mas a ideia por trás dele é super interessante. O que é buscado nesse sistema não é por exemplo, não é pela escavação, como em Armad, né, que fala da relação escavação-disco. E o número que temos é o número da escavação. Aqui não. Aqui o que se busca é pela área do disco óptico, pela região do disco óptico, em que a rima neural é mais fina, né? E quão fina ela é. E mais, né? Além do quão fina ela é, por qual extensão que ocupa essa região mais fina de rima neural, né? É um sistema que demonstrou uma relativa boa correspondência para, inclusive, prever se teria alteração campimétrica relacionada ao dano estrutural. E, bom, eu espero até aqui ter trazido para vocês a importância do exame clínico detalhado e o quão complexo ele pode ser e as limitações que a gente pode ter para determinar a margem do disco externa, interna, a relação escavação-disco, se de fato já tem o início de glaucoma ou não, não é? E frente a isso, a gente não pode deixar de lembrar que o método mais preciso que temos ainda para detectar uma mudança glaucomatosa estrutural é através da avaliação longitudinal, né? Então, frente a uma suspeita super importante que a gente registre o disco óptico com imagem de boa qualidade,
e assim a gente pode detectar mudança e diagnosticar com firmeza, com certeza que o glaucoma está acontecendo. Ainda preciso falar sobre que a gente pode identificar sinais glaucomatosos através dos poros da lâmina cribriforme, que tendem a ficar mais aparentes, maiores e largos, quanto mais avançado é o glaucoma. Os defeitos de camada de fibras nervosas da retina, né, vocês veem nessa imagem head-free um defeito na região temporal inferior, principalmente, associado a um notch naquela região. Nessa outra imagem, um defeito também nessa mesma região, mas mais largo, né? De novo, a gente consegue ver bem aqui porque a gente tem uma imagem head-free. E se vocês notarem, eu não tenho a OCT nem campimetria desse caso, mas a região acometida é justamente a região descrita por Rudd, né, de maior vulnerabilidade, que está relacionada à alteração macular. E se a gente tivesse uma campimetria 10.2 aqui, inclusive, com certeza haveria alteração já central campimétrica nesse caso. Então, a importância do exame de imagem head-free. Hemorragia de disco, principal local na região temporal inferior, se relaciona a notch, a defeito de camada de fibra e alteração campimétrica, relacionado à progressão do disco óptico, em 80% dos olhos com glaucoma, a taxa ele é relacionado também à conversão, mas numa taxa mais baixa. Então, mais uma vez, a avaliação do disco óptico com imagem estática, né, fotografia, nos ajuda e muito a identificar a hemorragia de disco, que é um sinal fundamental. Aqui o exemplo de um caso acompanhado por alguns anos com hemorragia de disco de repetição. Nas imagens ela aparece em fase de absorção já, mas se suspeita ao longo do tempo de um alargamento do ROIT, né, do defeito de camada de fibra localizado, e uma suspeita, uma provável progressão na campimetria 24/2. Aqui, indo um pouco além, mais uma vez, e lembrando que, nesse caso, vejam que tem uma alteração nos pontos centrais da campimetria 24/2, né? E alteração no disco óptico temporal inferior seria fundamental aqui fazer uma campimetria dos 10 graus centrais. Ainda sinais vasculares, mas não hemorragia de disco agora. Sinais vasculares aqui, eu me refiro a sinais relacionados ao trajeto dos vasos, né? Então, vaso circunlinear é o primeiro deles, vejam primeiro a definição dele, né? O vaso circunlinear é esses que vocês veem nas imagens apontados, são esses vasos temporais menos calibrosos, não são vasos do tronco vascular, que saem em direção temporal ao disco e que estão localizados no limite entre a rima neural e a escavação, habitualmente, não é? Então, esse é um vaso circunlinear que não está desnudado ainda. O desnudamento, né, que está relacionado ou tem uma chance mais alta, ele está relacionado a uma perda de rima naquela região, é quando, então, ou pela perda de rima, ou o vaso fica flutuante, né, ou ainda ele desaba, fica tocando no fundo da escavação ou na lâmina cribiforme, tá certo? Então, essa seria a definição do vaso circunlinear desnudado. A diferença do vaso circunlinear desnudado para o vaso em passarela e o vaso em baioneta se dá simplesmente pelo fato de o em passarela em baioneta se referir aos vasos do tronco vascular, os vasos mais calibrosos, tá? Então, quando são eles que estão envolvidos nessa provável perda de rima, né, nesse vaso que fica flutuando como se numa ponte, né, ou passando fundo na escavação, aí a gente chamaria de passarela e baioneta.
A concordância entre examinadores, porém, para identificar o vaso circunlinear, seja desnudado ou não, não é tão alta assim. E ainda, 14% dos olhos normais podem apresentar vasos circunlineares desnudados. Então, é um sinal importante, mas que também não é absoluto. A gente precisa colocar em contexto clínico. Mas, mais uma vez aqui, se a gente nota ao longo do tempo nas fotografias que o vaso tem mudança de posicionamento, se ele perde o suporte, isso pode nos ajudar a detectar a progressão, sim. Por último, atrofia peripapilar beta. Vocês sabem, temos a zona alfa e a zona beta. A beta é mais frequente em olhos de glaucoma, mas também pode acontecer pelo envelhecimento, né? Então, é um sinal que a gente tem que estar atento, pode significar progressão de glaucoma, mas também não é o sinal mais preditivo da doença, precisa ser colocado em contexto clínico, tá? Em conclusão, quis enfatizar aqui para vocês a importância de a gente conhecer as características do disco óptico glaucomatoso, aquelas características que são mais preditivas e as menos, né? E para isso a gente precisa treinar bem os residentes, os novos oftalmologistas. É importante que se conheçam as limitações inerentes ao método, né? Do ponto de vista de ensino, isso é fundamental, né? Que a gente fale sobre limitação, né? Que a gente não se defenda dela, mas que a gente fale e explore as limitações, e para assim a gente poder lidar com elas e, por exemplo, em muitos casos, suspeitos, registro disco óptico e acompanhe ao longo do tempo para melhorar a nossa capacidade de diagnóstico correto. Casos suspeitos, né, lembrando que a gente precisa usar recurso do OCT, pode ajudar a gente a detectar casos que pareciam suspeitos, mas que daí a gente confirma que era um caso de glaucoma inicial, ou outros a gente até diminui o nosso nível de suspeita depois do OCT, com o objetivo, no final das contas, né, de prevenir perda visual impactante e cegueira. Tá bem? É isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Eu não sei se o tempo foi muito longo, mas espero que tenha sido produtivo. Obrigado. Ô, Lucas, primeiro, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns, uma apresentação bem calma, bem lúcida sobre como se deve analisar um nervo óptico. Então, a importância dessa tua aula é tão grande, porque quando a gente tem suspeita de glaucoma numa primeira consulta, né? Principalmente pelo disco óptico. Então, o disco óptico, o exame do disco óptico é que levanta a suspeita do glaucoma, da doença, né? E eu sempre digo aos pacientes, quando eu vou dizer que tem suspeita de glaucoma, né? E ele é suspeito de glaucoma ou por hipertensão ocular ou por disco óptico. E lógico que o disco óptico é o que mais é mais importante para que a gente faça essa suspeita. E se não tiver esse conhecimento dessa enorme número de informações que a gente tem em bom exame do disco óptico, você não vai ter, não vai saber procurar, né, esses sinais que estão lá no disco óptico, e vai ficar dependendo, muitas vezes, de um exame complementar que podem nos dar informações que não são corretas, né? Como a gente vê alguns exames que são difíceis, às vezes, de fazer. Se o paciente tem uma catarata, você já não tem uma boa imagem, um bom SPOCT para você fazer uma boa análise daquele resultado. Então, o exame do disco, sem dúvida, é fundamental, né? Eu fiz umas anotações rápidas aqui, que eu vou querer que, se o Alex está aí, o Helma, eu vou querer a opinião deles, a opinião deles nessa sua aula. Só acrescentando aqui, existem livros. Um livro que eu acho que está esgotado é o livro do Renner, é um livro do Disco Glaucoma, um livro fantástico. O Renner fez esse curso de análise do disco pelo Brasil inteiro,
e nos congressos de glaucoma, sempre esse curso é muito, muito interessante. Eu tive o prazer de fazer esse curso ainda no começo do nosso trabalho. Eu vou deixar isso que eu anotei aqui para a discussão depois, mas no passado, essa classificação, né, que a gente, você mostrou aí a divergência, né, de classificação, eu lembro lá com o Helma na Fundação de Ventura, então, qual é essa escavação? Aí é 0,4, aí outro dizia que era 0,5, outro dizia, então, ela é uma escavação que a gente mesmo, ainda hoje, depois de analisar milhares de termos ópticos, às vezes eu me pego vendo uma anotação antiga e discordando de mim mesmo daquela anotação que foi feita. Então, é importante que a gente faça anotação. Quando as fichas eram de papel, a gente fazia os desenhos, mas o registro fotográfico, sem dúvida, é que vai tirar todas essas dúvidas e vai ser, talvez, o exame mais importante para o acompanhamento, como você mostrou, que é a linha de tempo que mostra, muitas vezes, a definição da doença ou não, nos casos suspeitos de glaucoma, né? Inclusive daqueles com glaucoma para a progressão, né? Para que a gente não trate o risco suspeito. Você não prende a pessoa que é suspeita de cometer o crime, né? Então, assim, você não pode tratar o suspeito, você tem que ter diagnóstico para daí passar a iniciar o tratamento. Os exames complementares, lógico, são importantes, a avaliação da estrutura e da função, função visual, com certeza, mas foi bem legal a aula, porque tu falou muito pouco disso e falou de termo óptico, que é o que eu acho que era isso que a gente queria ouvir hoje, né? Assim, das importâncias disso daí. Então, primeiro, parabéns também, queria parabenizar pela aula. E eu acho que na avaliação do paciente com glaucoma ou no suspeito de glaucoma, é importante, sim, a gente ter essa integração entre os exames, né, integração entre as tecnologias, mas nunca esquecendo realmente da base da avaliação do paciente, como você falou e o Vitor falou, que é a avaliação do nervo óptico, tá? E quando a gente fala de avaliação qualitativa, realmente a ressonografia acaba sendo melhor, né? Avaliação aí da hemorragia do disco, avaliar alterações de posicionamento de vasos, no anel neuroretiniano, isso realmente a ressonografia acaba sendo uma ferramenta melhor. Avaliações quantitativas, realmente o OCT ele vai te trazer números que essa avaliação longitudinal também vai ter uma importância diferente em relação à ressonografia e a integração dessas tecnologias que realmente vão aumentar a performance aí do acompanhamento, do diagnóstico. E eu primeiro queria fazer uma pergunta, assim, na sua prática clínica, na sua prática ambulatorial. A gente sabe que alguns pacientes são desafios, né? Pacientes que, principalmente pacientes automíopes, com diagnóstico de glaucoma, mas que tem aquela notificação anatômica do disco inclinado, uma atrofia peripapilar muito grande. Esse tipo de perfil de paciente ou qualquer outro tipo de perfil de paciente, existe algum desses que você desconsidera aí a solicitação do OCT e faz o segmento mais pela ressonografia e não visual? Qual a sua experiência na sua prática do consultório em relação a isso? Tá. Então, Felipe, Vitor, obrigado pelos comentários até aqui. E respondendo, Felipe, diretamente a tua pergunta, a gente sabe que, especialmente discos ópticos com fenótipos bastante distintos, né, da média dos casos, vão trazer mais dificuldade de que o OCT possa fazer uma comparação normativa, né, com um banco de dados que, por mais rico que seja, não incluem, às vezes, não incluem, até hoje em dia, esses olhos bastante distintos, né? Então, o OCT de camada de fibras nervosas peripapilar pode demonstrar, em casos de olhos automíopes, desde uma maior chance de erro de segmentação, como desvio também pelo desvio da posição do tronco vascular, sendo mais nasal habitualmente em alguns casos, outras vezes mais temporal também. A camada de fibras nervosas também pode estar desviada em relação ao banco de dados normativos. O OCT macular, nesses casos, pode ser útil, mas tem olhos que têm estafiloma na região de mácula também. Então, de fato, tem alguns olhos que
principalmente os automíopes, que o OCT vai ter limitação mesmo, não é? Nesses casos, se torna ainda mais relevante a gente ter bom registro do disco óptico, como você bem disse, Felipe. Mas voltando para o OCT de rima neural, e aqui, veja, eu preciso citar a avaliação de rima neural através do método de MRW, Minimum Ring Width. É o método mais preciso de avaliação de rima neural, mas que não está disponível em todas as máquinas, tá? É na minoria delas que está. E eu digo isso sem conflito de interesse nenhum. Infelizmente, hoje em dia, inclusive, eu não tenho acesso ao OCT Heidelberg, por exemplo, que é o precursor, é a primeira empresa que teve o MRW, não é? Então, nesses casos, eu considero, se eu tivesse a máquina hoje em dia, e quando eu posso, eu peço externamente, vale a pena, sim, considerar esse parâmetro, especialmente para avaliação longitudinal. Eu queria fazer uma observação, Lucas, que é Helman de Recife. Parabéns pela sua aula, como sempre, muito didática. Muito bom você estar aqui, participando aí com a Noane. Isso é muito importante para o enriquecimento da aprendizagem de todo o nosso Nordeste. Essa pergunta que Felipe fez é bem interessante, como você falou. A gente teve agora o curso da Unicamp, o congresso da Unicamp e o Pan-Americano de Oftalmologia, você estava lá, e a gente teve um curso de OCT no sábado à tarde. E realmente esses olhos, Felipe, míopes, com distorções, quer dizer, esses olhos inclinados, com atrofia beta, todas essas alterações do olho mióptico, que a gente chama, eles não estão nem no banco de dados, eles foram retirados do banco de dados do OCT, né? Então, daí essa dificuldade. Eu acho que essa primeira aula do Lucas, essa aula do Lucas seria a primeira aula que deveria ser dada no curso de especialização em residência médica, que é a avaliação do nervo óptico, e principalmente a retinografia. Como o Vitor, eu sou defensor também, e como os outros, o Vital, o Paranhos, defensor da retinografia, né? Nós não podemos nos separar dela. E, assim, falando biblicamente, digamos, a avaliação do nervo óptico é a pedra angular, né? Por quê? Porque você tem uma pressão intraocular que se dá muita variação, né? Você tem o quê? 30% das pessoas que têm glaucoma têm uma pressão intraocular alterada na medição do consultório. Então, você vai sobrar o nervo óptico, né? E aí é quando o Vitor falou que acho que ele participou também desses cursos, o Remo dava muito esses cursos para ver o nervo óptico com tridimensional e as alterações do nervo óptico que você falou, vase baioneta, o aumento da atrofia beta, alfa, a delta, né? Então, e aí o que é que ele dizia? Que a gente passa somente 20%, 20 segundos avaliando o nervo óptico. Ele dizia, passe 1 minuto avaliando o nervo óptico. Então, ele tem aquela foto que é clássica, né? Ele pede para você ver a rima neural, a camada de fibras nervosas, a hemorragia, né? NOT, ROIT. Ele bota algumas alterações que são bem descritas e que, se você tiver isso na mente, você vai procurando atrofia beta, se tem, se não tem, não é? Então, isso é extremamente importante. É difícil, realmente é difícil, mas é um aprendizado, como você falou, Lucas. E eu acho que é um aprendizado extremamente importante, porque assim vai ser o próprio ser humano, né? O próprio eu, que vai aprender aquilo e vai saber avaliar o nervo óptico, né? Saber que quando ele é um nervo óptico inclinado, talvez ele não seja glaucomatoso, você vai pedir um OCT, vai dar alterado, e que provavelmente não é isso daí. Então, é extremamente importante essa avaliação do nervo óptico e que o residente, o oftalmologista, ele saiba fazer essa avaliação do nervo óptico. E, como o Remo disse, que ele demore um pouquinho mais a avaliar o nervo óptico. Eu queria também que o Alex desse opinião. O Alex, eu falei do livro do Remo, que é um livro que está esgotado, mas tem um livro excelente, escrito por nosso querido Alex Galeno, sobre nervo óptico, que está na plataforma Amazon. Eu tenho esse livro aqui, é um livro fantástico, já li o livro. E eu queria a tua opinião, Alex, tá? A tua opinião sobre a aula do Lucas.
É um prazer sempre você estar por aqui, meu amigo. E são Obrigado. são os 2 livros, né, que a gente tem, o do Remo e do Alex. Eu também tenho o do Alex aqui, mas tem um físico e em plataforma também. Bem-vindo, Alex. Muito obrigado. Parabéns, Lucas, pela aula. É um prazer sempre estar aqui dividindo um pouquinho com vocês. Obrigado pelo convite. E isso é um tema tão importante, tão básico, tão essencial, eu acho, na oftalmologia, no glaucoma, que eu vivi isso no dia a dia quando os residentes tentavam comprar o livro do Remo e não achavam mais, porque ele estava esgotado. E eu disse, cara, isso não pode faltar. Tá? Então, a gente teria que esmiuçar isso, manter alguma coisa nesse tema para tentar manter viva essa chama de enaltecer o quanto é importante a gente conhecer o nervo óptico, tá? Principalmente quando a gente está lidando com glaucoma. E a gente só vai achar dentro da nossa avaliação o que a gente está procurando, e a gente só procura o que sabe que quer achar, né? Então, quando você está ali no nervo óptico, eu vou procurar aqui um ROIT, um NOT, então, onde é que fica, como é a característica de uma fosseta, uma lâmina cribiforme ali com as estrias de Susana. Então, quando a gente vai atrás de uma coisa que nós já conhecemos, a gente acaba fazendo uma busca mais direcionada, tá? E é fundamental conhecer esses detalhes, né? Falar um pouco disso, exercitar isso. Então, o diagnóstico principal de glaucoma não é feito. Hoje a gente usa o OCT, mas assim, antes de existir, é o principal exame, não é pela pressão. É avaliando nervo óptico, é detalhando a camada de fibra nervosa, é perdendo um tempinho ali, tentando fazer uma comparação de um olho com o outro, tá? É aí que a gente consegue despertar ali onde está a suspeita ou não de um paciente com glaucoma, tá? Então, esmiuçar todos esses sinais e tentar fazer de uma forma sistemática a nossa avaliação facilita e nos faz ter um diagnóstico mais assertivo quando está avaliando nervo óptico, tá? E uma das coisas que acaba sendo mais difícil é quando a gente está diante de um nervo óptico que foge ao padrão normal. É muito bom chegar ali no paciente que tem uma escavação bonita, que tem um nervo óptico com a escavação ali, com os vasos todos à mostra, com uma certa rima mais evidente, mas a gente, quando está diante de variações anatômicas, como, por exemplo, um nervo muito grande, que não existe regra Isent, que o anasalamento dos vasos faz parte da fisiologia desse nervo grande, que você tem ali características, a própria escavação já é muito grande no nervo óptico grande. Fora que quando a gente está também diante de nervos míopes, assim, que são totalmente fora do padrão, aí você fica se perguntando, cadê a regra Isent aqui naquele nervo com atrofia gama, com as atrofias alfa, beta, todo mundo misturado ali, e a gente fica sem saber para onde é que vai, né? Então, tem que conhecer, tem que explorar esse tema. Ele é fundamental, principalmente para quem está na residência, exercitando esse conhecimento, saber que existem essas variações, a palidez de papila não é escavação aumentada, a conhecer essas minúcias assim dos pacientes que têm alterações congênitas do nervo óptico e não são glaucoma. Então, todo esse espectro de variações tem que se ter um conhecimento para não se fazer um diagnóstico errado, fazer um tratamento ou uma conduta de um paciente que muitas das vezes nem precisa ser operado, mas que está ali, que a gente vê que não tem uma palidez de papila, sofreu um fenômeno isquêmico, e ali está sendo tratado porque acha-se que tem uma escavação grande ou uma variação tipo Morning Glory, ou um coloboma de nervo óptico que pode sugerir escavações aumentadas. Então, tem que se conhecer tudo isso. E parabéns novamente, Lucas, pela aula. Eu acho que
eu até acho que o consenso da gente poderia explorar um pouco mais o nervo óptico, tá? E essas variabilidades são algo que realmente merece ser discutidas em livro para que a gente conheça isso e que alguns colegas não saiam se antecipando no tratamento, tá? Então, deixo aí meu parabéns. Muito obrigado ao convite, Vitor, Felipe, e é um prazer estar aqui com o Dr. Helman também, estar ali dividindo essas experiências. Obrigado, Alex. Eu tenho uma discussão só para a gente ver quão profundo é esse assunto. O Lucas falou sobre baioneta, desdobramento de vasos, vasos passarela. Ele descreve que vasos passarela são os vasos de tronco. Mas a gente tem passarela aqui que não é o vaso do tronco, né, Lucas? Então, assim, às vezes você vê aquela passarela de um vaso secundário, mas que houve aquela perda da rima e você vê que aquele vaso está solto, né? Porque perdeu aquela sustentação da rima. E o desgrudamento, muitas vezes, você vê até em vasos fora da papila, né? Já ali próximo, peripapilar, você vê que a camada de fibra peripapilar se perdeu aquilo ali, e você vê que aquele vaso está anteriorizado ao plano retiniano, né? Então, esse desgrudamento de vasos que você vê naquela vascularização, nas veias e nas artérias peripapilares, e você vê que tinha um tecido, que era a camada de fibra nervosa justa vascular, que não existe mais, né? Então, assim, são assuntos que são detalhes disso que o Lucas falou, que merece, de fato, o aprofundamento da discussão. E assim, talvez, o resumo para um residente, para as pessoas, para a gente pensar, para todos nós, né, pensarmos de uma forma que é um diagnóstico que merece, a linha do tempo é quem é a chave disso, né? Então, a progressão vai se dar na análise da linha do tempo. Os casos suspeitos vão ser confirmados ou não na análise da linha do tempo. Se você tem um disco suspeito, que você acompanha por 10 anos, sem tratamento, e esse disco não muda, esse paciente não tem glaucoma, né? Por isso que a gente não deve tratar o disco suspeito. E como, na maioria das vezes, o glaucoma é uma doença lenta, a gente tem tempo e tem estrutura no nervo óptico para que a gente possa perder um pouco de fibra sem ter havido perda funcional importante. Isso tem que ser dividido com o paciente para que ele entender que o diagnóstico de glaucoma é sempre um diagnóstico tardio, por mais precoce que seja. Porque para se fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico de glaucoma, tem que ter havido uma perda, né? Então, o suspeito, hoje nós estamos vivendo um tempo bem mais seguro, aí vai falar do OCT, porque nesses pacientes suspeitos, você tem na mão um OCT, mostrando uma estrutura de camadas de fibra nervosa peripapilar, excluindo esses discos difíceis. É um disco normal de um olho que não tem as atrofias da miopia. Se você tem um OCT bom, então você se sente mais seguro de não tratar esse paciente, né? E a importância, voltando para a aula do Lucas, do conhecimento dessas variações, desses sinais do glaucoma, que pensando até que um pouco tempo atrás, que nós estávamos na residência, nós não tínhamos OCT. A gente só tinha retinografia, e era nisso que a gente fazia diagnóstico. A gente não tratava mal o nosso paciente com glaucoma. Então, eu acho que o OCT, sem dúvida, veio nos ajudar muito. Mas já se fazia glaucoma de boa qualidade antes do OCT, porque se conhecia bem esses sinais. Vitor, eu queria fazer uma pergunta ao Lucas. Isso você falou, Vitor, é justamente o que Geraldo Vicente de Almeida dizia. O glaucoma não tem pressa, no sentido assim, o glaucoma não vai cegar de um dia para a noite. Então, você tem tempo de avaliar, de pensar esse paciente, pedir para ele vir aqui 3 meses, 4 meses e reavaliá-lo. E, Lucas, assim, na minha prática, por exemplo, o paciente suspeito de glaucoma, mesmo ele que suspeito não, que ele tem antecedentes familiares de glaucoma,
eu costumo, mesmo seja tudo normal, sei que está tudo normal, escavação 0,1, pressão normal, tudo normal, eu costumo pedir pelo menos uma retinografia para esse paciente. Eu gostaria de saber como é que você faz, qual é a sua rotina, a sua prática nesses pacientes que têm antecedentes familiares de glaucoma. Boa noite, Helman. Tudo bem? Eu não complementei ainda. Obrigado pela pergunta, Alexis. Também obrigado pelo comentário. Achei muito importante tudo isso que a gente traz na parte da discussão, né? A gente complementa um ao outro. Às vezes a gente fala o que o outro já disse, mas uma perspectiva distinta. Isso vai construindo, né, o entendimento mesmo da gente que está aqui, dos outros, né? Mas, Helman, veja, registro do disco óptico, eu entendo que é algo não invasivo, não é? Indolor, barato e que não tem, a gente não vê repercussão negativa ao paciente. Então, eu concordo muito com o que você deixou explícito e aquilo que está implícito, de que frente à mínima suspeita ou risco de a pessoa desenvolver glaucoma, a gente tem um registro fotográfico, pode ser maravilhoso, né? É o que pode ser definitivo, assim, para a gente identificar um caso bem no início, né? Às vezes ainda antes de ter alteração campimétrica, né? Porque a gente tem uma imagem quando o disco tinha escavação de 0,3, e depois a gente pega uma quando o disco tem uma escavação de 0,5, né? Enquanto que se a gente não tem aquela primeira imagem quando era 0,3, né, que você registrou só porque tem história familiar, bom, se não tem essa imagem, tem a descrição no prontuário só, talvez esse disco tenha que chegar assim uma escavação de 0,6 com um defeito bem específico para glaucoma, com alteração campimétrica, né? Então, sem dúvida, eu concordo sobre isso. Eu queria adicionar uma informação aqui que eu trouxe na aula sobre disco óptico pequeno. Esses discos ópticos, assim como aqueles olhos míopes que têm limitação a outros métodos, né? E precisam ser retinografados para acompanhar, o disco óptico pequeno é super importante que a gente documente, porque, de novo, ele pode ir de 0,1 para 0,3 escavação, ter uma perda campimétrica, não é? E a gente, então, se a gente tem a retinografia dele, a gente pode suspeitar, identificar, né, que teve essa progressão. Enquanto que se não tem a primeira fotografia quando era 0,1, né, o paciente entra no consultório com 0,3, se a pressão não for muito alta, ninguém nem pede propedêutica para glaucoma, não pede campimetria, e o paciente com glaucoma já. Então, o disco óptico pequeno, considero super importante fotografar. Para finalizar, só puxando um gancho aí do que Alex falou, sobre essa propedêutica base, entender como avaliar nevótico, viscoótico, e também abrir a mente para outras patologias não glaucomatosas, né? Então, só para compartilhar, pegar esse gancho, ontem eu atendi um paciente, sem nenhuma queixa relacionada a isso, mas uma palidez um pouco diferente do disco, e solicitei um campo visual para investigar, e esse paciente estava com escotoma bitemporal superior, assim. Então, ficou aí essa suspeita de uma compressão de asa, enfim, desencaminhamento, e aí a gente vai começar agora a investigação. Então, esse tipo de detalhe, às vezes, pode fazer muita diferença na vida do paciente, né? Coisas além do glaucoma. Então, é importante a gente entender qual é a característica nevrótica, que são alterações também relacionadas a isso, tá? Eu vi que a Alex levantou a mão. Alex, fala para a pessoa, pode falar. Não, era só para complementar, Felipe. O residente chegou nessa semana e me questionou a seguinte coisa. Por que todo paciente, complementando só essa proposta que o Dr. Helman falou, todo paciente suspeito ou que tem uma história, é fundamental ter uma retinografia. E o residente, eu brinco lá no departamento, que uma retinografia, um copo d'água, você não nega a ninguém para quem tem história de glaucoma.
E o residente disse, por que você não pede OCT? Já que é mais moderno e faz um efeito num diagnóstico teoricamente mais precoce do que notar uma retinografia. Num paciente, por exemplo, que é 03, 02, mas que tem um pai com glaucoma, mas que hoje você tem certeza que não tem. Eu disse, porque daqui a 10 anos, tu vai ter outra tecnologia de OCT. E tu não vai conseguir comparar, como hoje acontece, a gente pega, por exemplo, um Stratus. Eu fiz um Stratus, e você compara ali com o Triton que você tem hoje, e os valores são discrepantes. Mas os ambos são normais, porém os valores não batem. E você vai se questionar, poxa, será que teve alguma alteração? A retinografia não tem isso, ela é atemporal. Então, se você pegar uma foto de um nervo feito há 20 anos atrás e comparar com a mesma foto hoje no aparelho mais moderno, você vai conseguir fazer uma comparação. Então, não estou menosprezando a importância de uma tomografia, mas estou enaltecendo a importância de se ter a documentação fotográfica do nervo óptico, tá? Então, a gente não sabe o quanto que ainda vai evoluir esses tomógrafos, o tanto de minúcias, de profundidade que eles vão avançar, mas a gente, com a retinografia, a gente tem uma certeza que o paciente está ali resguardado, pelo menos para uma variaçãozinha leve, já dá para perceber. Isso é importante também, isso que você falou, porque hoje você vê que as pessoas estão dando diagnóstico pelo OCT, né? Os americanos até falam, então, o diagnóstico é feito pelo OCT, não menosprezam a fotografia e a campimetria, né? E que a gente sabe que 15 a 20% dos pacientes de OCT, eles têm falsos positivos e falsos negativos, né? Então, daí a importância de você realmente fazer o glaucoma é um quebra-cabeça. Você fazer sempre as correlações, né? Nervótico, camada fibra nervótica, e vai para as funções, aí ver se realmente está batendo. Então, você tem que fazer essa correlação. Se você não fizer, você vai dar muito diagnóstico de glaucoma sem o paciente ter glaucoma, ou então vai passar o paciente com glaucoma ele tendo glaucoma, né? Então, isso é extremamente importante. Lucas? Deixa eu fazer um comentário adicional, aproveitando também a deixa do Helmo. Veja que, com certeza, a tomografia nos ajuda muito, né, em casos suspeitos, a discriminar olhos normais daqueles com glaucoma inicial, mas ela, de forma isolada, me parece que isso seria um erro muito grave para ser admitido, não é? Veja que a tomografia ela tem que fazer sentido, não é? Então, eu muitas vezes, quando olho para o resultado do OCT, ele sugere um defeito de camada de fibra na região temporal inferior, eu volto no disco óptico e reavalio aquela região, se preciso dilato o paciente, para notar se de fato tem algum sinal sugestivo naquela região, porque, de novo, a tomografia pode errar, pode ter falso positivo, não é? E veja que a história do diagnóstico, do entendimento do glaucoma até aqui, é fundamentalmente, a maior parte do tempo até hoje, nosso entendimento é baseado na avaliação do disco óptico. Então, de repente, porque surgiu uma nova tecnologia, um novo método, a gente deixar isso para trás, eliminar essa informação da nossa rotina, eu considero um erro gravíssimo. Não acho que a gente deveria de forma nenhuma. Meus amigos, Lucas, sua aula foi muito boa, rendeu muitos comentários super interessantes. Geralmente a gente fecha às 8 horas, nós já ultrapassamos 5 minutos. Isso mostra quão interessante esse tema e quanto boa foi sua aula. Mais uma vez, obrigado, parabéns. Nós estamos aqui no sul do Ceará, na região da Chapada do Araripe, que junta os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. É um prazer receber você de verdade aqui, né? Você venha para cá, tem voo direto de São Paulo, 5 aviões por dia de São Paulo. Daí de Curitiba para São Paulo é tudo. E você é nosso convidado para conhecer a região, tem muita coisa bonita para se ver. No Ceará não só tem praia, certo? Tem Chapada do Araripe, que é uma coisa fantástica aqui, a nossa região.
E tem muita coisa cultural, muitas manifestações culturais, religiosas, uma série de festas interessantes. Esse próximo mês começa as festas juninas aqui, para de ter festa. É um período bem interessante. O clima, assim como aí está super frio, aqui não fica dessa sua temperatura, mas fica bem ameno. Né? O clima fica bem legal. Para nós é a melhor época do ano. Mais uma vez, obrigado ao Alex, obrigado à Revinha. Estou vendo a Dani aí, que assistiu a aula toda. Dani, você precisa falar também, tá certo? Você vai ser nossa convidada para comentar o próximo Portugal Chrome. E Felipe, quer agradecer. Bom, só para finalizar, parabéns pela aula completa, didática, e agradecer também a presença dos colegas que estão aqui presentes, agradecer a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite, e a gente estende também o convite da visita à nossa região. A gente só tem a agradecer, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vitor Titovo, pela oportunidade de estar com vocês, né? Para mim, pessoalmente, foi bastante enriquecedor ouvir vocês também aqui. E com certeza eu conheço muito pouco, viu, Vitor? Preciso admitir, né, com algum constrangimento, que eu conheço muito pouco o Nordeste, mas tenho muito interesse e gostei muito das poucas vezes que eu fui até aí. Então, se eu receber um convite algum dia, a chance de eu ir é altíssima. Tenho muito interesse e vontade. Obrigado de novo. Helmut, Alex, obrigado também pelo comentário. Obrigado, Lucas. Foi bom te ouvi-lo e te vê-lo. Obrigado. Obrigado. Tchau, boa noite a todos.